Pai do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos os irmãos, amém? Que Deus os abençoe, sejam todos bem-vindos a mais uma ministração da palavra no Missão Coará. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez e vamos nos ater aqui hoje num texto interessantíssimo no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Eu quero já convidar todos e todas para estarem juntamente comigo aí abrindo nesse texto de extrema importância e relevância à nossa vida espiritual. Então quero aí, juntamente com os irmãos, estar meditando nesse texto. Capítulo de número 15 do livro de Êxodo. Êxodo 15. Chegou alguém? Já era, não tem conversa. Êxodo 15. Aí, vamos lá. Êxodo 15, versículo 23 em diante. Nos diz o seguinte: aleluia, muito bom. Versículo 23. Opa. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém? Interessante esse texto, né? Nós, como sempre, estamos totalmente dependentes aí das revelações do Espírito de Deus para que haja uma visitação na nossa vida e haja respostas aí de nossas orações, que haja da parte de Deus a visitação, né, para que nós venhamos estar, na verdade, sairmos saciados com o que ele nos falar através dessa palavra. Paz do Senhor, irmã Júlia, e a paz do Senhor, irmã Nívia. Sejam bem-vindas. Um abraço aí. Vamos lá, o versículo 23, que é onde nós iniciamos aqui, diz o seguinte: os irmãos que estão chegando agora, Êxodo, capítulo de número 15, versículo 23 até o versículo 27, tá bom? E o versículo 23 é muito interessante, que ele nos diz assim, ó: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara.
Haviam poços e fontes de água salobra naquele lugar, e são frequentes na região do deserto. E os israelitas, ao encontrarem a água imprópria para o uso humano, eles chamaram-na de amarga, que é o significado da palavra hebraica mara. Há uma tipologia, relacionada a isso, que essas águas amargas ficavam bem no caminho por onde o Senhor estava conduzindo Israel. E representam as provações que o povo de Deus precisa enfrentar. Na verdade, não é a provação que o povo de Deus precisava. Aquele povo daquela época precisava. E nós, no tempo de hoje, precisamos passar por algumas provações. Precisamos enfrentá-las. São provações essas que são didáticas, são pedagógicas e não punitivas para a nossa vida. A árvore, ela simboliza a cruz de Cristo. Está registrado lá em Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo 13, que nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o próprio texto nos diz que por Cristo ter sido pendurado no madeiro, ele se tornou e se fez maldito por causa de nós. Seríamos nós, a humanidade maldita, se Cristo não tivesse se dado por nós em tal sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos livrou dessa maldição do pecado concernente a este sacrifício vicário. Graças a Deus por isso. E esse sacrifício, que se tornou doce para Cristo, como expressão da vontade do Pai, como relata lá no Evangelho de João, capítulo de número 18, o seu versículo de número 11, aonde nos diz o seguinte: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então existem situações, como aconteceu ali no Getsêmani, no momento em que Cristo estava sendo preso, havia chegado a hora dele, após inúmeras vezes, durante 3 anos e meio aproximadamente, ele ter repetido a célebre frase: ainda não é chegada a minha hora. E ele repetia essa frase quando ele se encontrava em situações a qual eram reveladoras relacionado ao propósito de Deus na vida dele aqui na terra. No caso, a cruz, relacionado ao sangue, relacionado à questão do partir do pão, relacionado a prisões antecipadas de Cristo, a morte antecipada de Cristo. Então, por algumas vezes, Jesus foi colocado diante, entre aspas, do cálice da morte. Por algumas vezes, Jesus tentaram o assassinar, e há um texto maravilhoso, deixa eu tentar me lembrar onde fica esse evangelho, onde Jesus, se não me engano, é o Evangelho de Lucas. É o Evangelho de Lucas. Se tiver com a sua Bíblia aí, abre lá, Evangelho de Lucas. Abre comigo lá e viaja nesse texto aí, ó. Isso nos mostra um pouquinho dessa questão de capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Fala que Jesus é expulso de Nazaré. E é muito interessante que ele através dele, Deus executa um milagre já excelentíssimo ali. Lucas capítulo de número 4 diz assim, ó: versículo 27 em diante, diz assim, ó:
E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos na sinagoga ouviram essas coisas e encheram-se de ira. Eu fui já no versículo 27 para mostrar o término aqui das falas de Cristo, já provando da irritação deles relacionada à pregação. E aí diz o versículo 28 aí que eles ficaram irados com Cristo, com Jesus. E levantando-se o expulsaram da cidade. E levaram ele até o alto do monte, em que a cidade deles estava edificada. Então, Nazaré ficava edificada no alto monte, para dali de cima jogarem Jesus lá embaixo. Lembra da frase que Jesus disse a vida inteira, que ainda não era chegada a hora dele? Igual diz, por muitas vezes ele pronunciou essa palavra, mas nesse texto aqui ele não pronunciou a palavra, ele viveu esta palavra, quando diz aí no versículo 30, ó, ele porém, ele estava para ser precipitado do monte, iam jogar ele lá de cima no precipício. E aí o versículo 30 diz, ele porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Vamos viajar um pouquinho aí. Tenta visualizar Jesus sendo levado para o alto de uma montanha por uma multidão. Tenta imaginar chegando à beira do abismo, prestes a ser jogado lá de cima, e a Bíblia nos diz aí que ele saiu no meio do povo. Tem livramentos que Deus dá para a igreja, tem livramentos que Deus dá para irmãos, para irmãs, que até mesmo nós, sendo livrados, nós ficamos abismados da maneira que Deus nos livrou. Tiros aonde a arma falha, atropelamentos aonde pneus passam por cima de pessoas e pessoas não sofrem um dano no corpo. A Bíblia diz que quando passarem pelas águas, não se afogarão. A Bíblia não está dizendo que nós não vamos passar pelas águas. Também diz assim, e quando passares pelo fogo. E também não está dizendo que nós não vamos passar pelo fogo. Presta atenção, eu e você, nós vamos passar pelas águas. Eu e você vamos passar pelo fogo. A Bíblia nos fala de um jovem. E esse jovem, levado pelo pai até os discípulos de Jesus, esse jovem tinha um problema, ele tinha ataques epiléticos e era endemoniado. A Bíblia diz que o demônio lançava esse jovem na água e lançava esse jovem no fogo. O interessante é que a Bíblia não mostra que esse jovem sofria danos. É muito interessante isso. E muitas vezes nós também somos lançados nas águas e somos lançados no fogo da provação de Deus. Mas saímos dessas situações sem dano nenhum. A Bíblia nos mostra no livro de Daniel a situação que Sadraque, Mesaque e Abednego passou, sendo lançados na fornalha de fogo pelo rei Nabucodonosor. Diz a palavra do Senhor que o rei aumentou o fogo 7 vezes mais, simplesmente porque eles não se prostraram a adorar a imagem de Nabucodonosor. Não se prostraram aos deuses do Egito. Se prostrar aos deuses do Egito nos dias de hoje simboliza nós nos inclinarmos às vontades desse mundo. Capítulo 12, versículo 1 em diante de Romanos fala para nós, nos ensina essa questão, para nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Existem questões nesse mundo, irmão, presta atenção, que não temos como fugir. Não há possibilidade de fugir. Nós lemos aí, ó, mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu?
A Bíblia também nos diz, Jesus orando, antes dessa situação ele orou e perguntou para o pai, ele disse o seguinte para o pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que ele disse? Pai, se possível for, não permita que eu passe por essa situação. Não permita que eu passe por essa luta. Não permita, Pai, se for possível, não permita que eu passe por essa dor. Aí ele acrescentou, mas, tirando as vontades dele, mas, todavia não seja a minha vontade, ó Deus, mas seja do Senhor. Aleluia. Entendeu? Então tem coisas nesse mundo que temos que passar. Não há possibilidade de não passarmos. Jesus deixou bem claro, no mundo vocês vão ter aflições. Ele já avisou, vocês vão ser atribulados nesse mundo, vocês vão ter aflições. Mas ele disse, e filhos, tenham bom ânimo. É como se ele estivesse dizendo assim, filhos, eu vim num corpo igual de vocês. Tive bom ânimo e venci as coisas desse mundo que me atribularam também. Nós vamos vencer também em nome de Jesus. É isso que Jesus estava dizendo. Então a questão é essa. Existem coisas nesse mundo que inevitavelmente vamos ter que passar. Existem regras, existem leis que o fluxo das regras, das normas desse mundo, inevitavelmente nos levam. E Deus conhece aqueles que fazem voluntariamente e aqueles que fazem involuntariamente. A Bíblia nos fala de duas mulheres, duas parteiras, e elas desobedeciam a ordem de Faraó, quando Faraó lá no Egito, lá no Êxodo, ordenava para que toda criança hebreia que nascesse, elas pegassem e matassem. Mas elas eram crentes, elas desobedeceram a ordem de Faraó. A Bíblia nos diz que nós temos que obedecer às ordens dos senhores da terra. Mas espera aí, então essas mulheres foram desobedientes às autoridades, elas pecaram mentindo para Faraó? Vamos colocar esse negócio, vamos analisar melhor esse negócio? Lá no Novo Testamento a Bíblia nos diz que os oficiais, os líderes, Pai do Senhor, irmã Cláudia, seja bem-vinda. A Bíblia fala que proibiram os apóstolos de pregar a palavra do Senhor. E Pedro disse assim, convém obedecer a Deus e não aos homens. Pedro disse isso relacionado à proibição de pregar o evangelho. Correto? Mas existem regras dentro do trabalho, dentro de alguns lugares, que é muito complicado para nós. No caso dessas parteiras, entrava a questão do mandamento. Um mandamento, irmãos, muito interessante. Um mandamento que ainda não existia no papel, porque Êxodo capítulo 20 ainda não havia acontecido. A lei do não matarás ainda não estava escrita em papel algum, mas já estava escrito na alma, porque isso nos diz lá no livro de Romanos, que isso é lei natural. Se você pegar uma criança, irmão, presta atenção, e você pegar vamos colocar aí uma criança de 3 anos que já fala, acredito que fala, né? 3 aninhos já fala, né? 3 aninhos uma criança fala, estou pedindo aqui a ajuda dos universitários. E você brincar ali com uma formiguinha com essa criança. E aí você vai lá e amassa essa formiga. A criança vai falar assim, matou. Como é que uma criança de 3 anos tem a noção do que é morte? Interessante isso. Ela vai entender que aquela formiguinha morreu. E isso já está embutido no ser humano. Desde criança nós já nascemos com essa lei natural do não matarás. Por quê, irmãos? Porque nós somos essência de Deus, independente de muitos ainda não terem levantado a mãozinha, confessado Cristo como Salvador. Há uma essência de Deus em nós. Não é porque Caim matou Abel que não havia nada de Deus nele. Havia. Mas nós fazemos as nossas escolhas. E esse não matarás já estava embutido nesse homem.
É a mesma coisa nesse texto. Quando disse aí João, quando Jesus disse para ele, cara, guarda essa espada na bainha, porque tem coisas na vida que tem que passar. Por muitas vezes Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Só quando chegou a hora, ele se deixou prender para ser levado para a cruz e fez o que era para ser feito. Passou o que tinha que passar. Então que eu e vocês venhamos parar de choradeira por coisas que temos que passar. Levanta a cabeça em nome de Jesus e passa a tribulação que foi concedida por Deus, porque no fim dessa leve e momentânea tribulação vai ser um negócio lindo em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eita glória! E é interessante que quando nós aceitamos, irmãos, essas maras, essas amarguras, né, com atitude de Cristo, né? Nós lançamos a árvore, né, em nossas águas, em nossas tribulações, e aí nós vencemos, porque o que é amargo acaba se tornando doce. Capítulo 5, versículo 3 e versículo 4 do livro de Romanos nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É por isso que eu não lembro se é o hino de número 126 da harpa. Confere para mim aí, irmã, em nome de Jesus. Hino 126 da harpa, eu não sei se é esse que fala que é da nossa esperança. O hino fala, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Então a esperança de Cristo era o mundo vindouro. Então foi por isso que ele se deu, porque ele acreditava no que ele pregou. Será que eu que estou pregando para você aqui acredito no que eu estou pregando? Será que você que fala de Jesus ou prega o evangelho aí, da maneira que Deus está te usando, com palavras ou atitudes, será que você está crendo literalmente no que você prega? Nós temos que crer no que nós pregamos, porque se nós não cremos na palavra do que nós estamos pregando, a pregação é vã, o sacrifício foi em vão, não para o mundo todo, mas para mim. É isso aí, Will? Não, né? Ah, não tem problema não. Vamos lá. Então nós temos que crer em nome de Jesus nas palavras de Cristo que temos pronunciado. Essas palavras que muitas vezes muitos de nós que está pregando não está nem crendo mais, é a mesma palavra que alguns anos atrás na minha vida e na sua, ministrou pelo Espírito, convenceu o meu coração e o seu do pecado. Então como é que eu, como você, hoje podemos dizer que essas palavras são mentirosas? Ou será que nós achamos que chegamos aonde chegamos por nossas próprias forças? Isaías capítulo 41, dá uma ida lá, pega a tua Bíblia aí, 41 versículo 10, é um texto clássico, 41, 10, olha o que a palavra nos diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita, com a destra da minha justiça. Esta palavra, entre outras, foi ministrada na nossa vida alguns anos atrás. E sendo ministrada na nossa vida, essa palavra e muitas outras fez com que eu esteja pregando aqui hoje para você e você esteja aí olhando para minha cara preta de pregador do Evangelho. E assim, ouvindo mais uma vez um renovo da parte de Deus e uma renovação do nosso entendimento pelo Evangelho de Cristo e pela renovação da nossa mente em nome de Jesus. Então não deixe de crer nessa palavra. Só que vamos deixar de moleza.
Vamos parar de coisinha que não dá para ficar firme com Jesus por causa disso, por causa daquilo outro. Sabe por que você cai? Tem um hino do grupo Ao Cubo, que uma das frases do hino diz que por falta de oração pequei. Nossa, é rap. Eu falo assim porque tem gente que é preconceituoso com um monte de música. É rap e é de Deus. Deus purinho na vida deles. Realmente, por falta de oração nós pecamos. Jesus deixou bem claro lá no Getsemane, olha lá. Deixou bem claro lá para Pedro, Tiago e João, falou: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Então a oração ela tem extrema importância na nossa vida. O versículo 24 do capítulo 15 aqui, né, vamos correr um pouquinho. O versículo 24 diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E essa segunda vez aí, né, desde o momento do êxodo, desde o momento da passagem do mar, que os filhos de Israel murmuraram. O pecado de murmuração, irmão, ele tornou-se um dos temas secundários do livro de Êxodo. É algo assim terrível. O capítulo 14, e o versículo 10 ao 12, nos diz o seguinte: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, eles já tinham murmurado lá e falaram isso aí para Moisés, ó: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Mas quem forçou eles a sair do Egito? Olha isso. Aí eles disseram mais: pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eita, não é só a murmuração, irmão, que desagrada a Deus, não. A ingratidão também. A pergunta, essa murmuração é um negócio terrível, né? A pergunta célebre lá no deserto, após o êxodo, foi a seguinte: que havemos de beber? A murmuração, embora pecaminosa, ela tinha uma base, de certa forma. E ela tinha uma base em fatos reais. Por quê? Porque não havia água para eles beberem. Então, a princípio, observando aí, aparentemente as reclamações e as murmurações eram viáveis, mas não eram. Como diz aí o pessoal, mas não. Mas não. Ah, Douglas, pô, mas eles reclamaram e realmente não tinha água para beber. Então eles estavam na razão de reclamar. Não estavam. Eles tinham motivo para murmurar, mas a murmuração ela aconteceu pela falta de fé na providência de Deus. Esse é o motivo deles estarem errados pela murmuração. Primeiramente eles teriam que crer, na verdade, primeiramente nós teríamos que crer em Deus, não primeiramente murmurar. Ah, irmão, então primeiramente nós cremos, depois murmuramos? Não, de forma nenhuma. Primeiramente nós cremos, e em segundo nós esperamos. E em terceiro nós acreditamos. E em quarto recebemos, porque vai vir em nome de Jesus. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Muitos dos irmãos aí acompanharam uma campanha que nós fizemos. Não é desabafo que eu vou falar não, irmãos. Mas tem coisa que tem que ser pregada no meio do povo de Deus. Nós fizemos uma campanha de alguns meses aí. Tá aí online com a gente a irmã Nívia, que não me deixa mentir.
que participou assiduamente dessa campanha, juntamente com a minha esposa que está aqui, minhas filhas e meu filho. E a campanha foi para que nós reuníssemos ingredientes para fazermos uma feijoada. Feijoada qual com o propósito da abertura do nosso ministério, o Missão Coará. E o Missão Coará já está ativo, para a glória do Senhor. E essa campanha foi feita com muito suor de todos os que participaram. E louvado seja o nome do Senhor por todos. Eu não vou começar a citar nomes para não esquecer de ninguém, mas sou grato por todos que participaram dessa campanha, que deu certo, né? E no dia 12, né, que é o dia anterior a essa pregação, porque essa pregação vai ficar na internet e vai ficar por muitos anos aí, mas no dia 12/9/2020 fizemos a feijoada e alcançamos as vendas nessa feijoada, a venda limite, irmãos. Vendemos tudo que era para vender, conseguimos todos os ingredientes para a glória de Deus. Agora, o que nós mais ouvimos foi murmuração de crentes relacionados ao não poder participar e o não poder ajudar. Nossa, irmão, você é bruto, você é ignorante, você não entende que nós estamos em um momento de uma pandemia e tá todo mundo no estreito. Nossa, e esse todo mundo inclui eu e os irmãos que participaram. Mas nós preferimos não murmurar, não reclamar e não chorar, e fomos para cima. E Deus deu vitória. A feijoada foi feita. E nós vencemos. E o mais interessante, irmãos, olha que interessante, isso também é bíblico. O apóstolo Paulo fala das ofertas, e ele faz um comparativo entre o povo que é do mundo e o povo crente na questão da oferta. Nós estamos falando de murmuração. Não estou em nenhum momento fugindo do texto de forma alguma. Mas ele nos traz aqui uma palavra interessantíssima sobre a questão de oferta. A oferta é um negócio interessante. Falar de dinheiro faz um monte de gente se coçar. Mas sem dinheiro, você não paga as contas da sua casa. E sem dinheiro nós não pagamos conta na igreja. O banquinho gostoso que você sente e recebe uma palavra abençoada na igreja foi com a tua oferta, com o seu dízimo. Acabou. E quando nós pedimos uma oferta para um pastor, para uma igreja, gente, irmãos de outro estado mandaram oferta para nós, mas irmãos próximos não abençoaram. Pelo contrário, visualizaram as mensagens e não meteram nenhum positivo. Agora tá aquela maniazinha do UP. Não é UP que a gente está precisando. A gente está precisando de providência. Então presta atenção quando alguém te mandar alguma coisa e para de ficar nessa ondinha do mundo. Eu vou até abrir um parente aqui, que Deus falou um negócio comigo esses dias, que tem uns crentes que ficam aí na internet, então tudo que é ondinha da internet o povo vai. E quando eu falo onda, pensa mesmo na onda do mar. A onda do mar é assim, né? Uma atrás da outra, não é? Eu não quero sair do contexto aqui, irmão, do texto, mas Deus sabe por que está falando. E onda é assim, vem uma atrás da outra no mar, aí vai embora, desaparece, morre na praia e volta. Aí vem uma nova, aí vai pra praia, o povo curte. E eu lembrei até quando nós éramos criança na praia, a expectativa na praia, da criança e do adulto, do surfista, é esperar a onda. Deu? A expectativa do turista lá na praia é esperar a próxima onda. No linguajar bíblico é esperar a nova moda. A nova moda. Pai do Senhor, irmã Gabriela. Deu?
onda representa aí no mundo espiritual as novas modinhas aí do mundo. Então eu fico vendo essas ondas na internet. Vigia, crente. Vigia. Para de ficar indo na onda do mundo. Aí todo mundo fica postando qualquer coisa aí, coloca embaixo. Coloca um up, fala do jeito que você quiser, não estou interessado nessas modas. Aí um monte de a gente coloca que está precisando de uma oferta para ajudar alguém no hospital. O povo, em vez de ajudar com a oferta, coloca lá o up. Você tá louco? Tá ficando doida? Olha que negócio. Aí, me ajuda aí, Júlia. Quais as modas aí que o povo fica aí na internet, aí, esses negócios? Tem um monte de treco aí. Eu lembro do negócio que para alguns é interessante. Esse aí eu não vou falar não, para não vai dar polêmica, entendeu? Mas tudo que lança novo na internet, aí pede posta foto, vídeos de pessoas no hospital, a própria pessoa às vezes doente pedindo uma ajuda. Irmão, se você não vai fazer nada, não comenta nada, fica na sua, vai orar pela pessoa. Agora para de comentar que vai ajudar e não ajuda. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Mandou pra você, não sabe se vai dar pra fazer? Fica quietinho. Não tem pra ajudar? Recorre a irmãos. Minha esposa e eu já cansamos de receber ligação de irmãos pedindo ajuda. E muitas vezes nós fomos pegos com as calças na mão e não tínhamos para ajudar. Mas não falamos não para a pessoa. Ó, aguarda um pouquinho, depois a gente liga. Desligamos. Ligamos para um monte de irmãos. Você tem quantos contatos no WhatsApp? Você tem quantos contatos aí no seu Facebook? Para quê? Só para fazer volume? Mais uma ondinha do mundo? 1 milhão... A ondinha do Roberto Carlos? Eu quero ter 1 milhão de amigos e quando morrer só vai tua mãe no teu velório? É, bonitão, bonitona. Para de nessa ondinha. Faz a obra de Deus. Toma vergonha na cara. Vigia, crente, na terra. Então fomos vitoriosos. Fomos vitoriosos. Não, palavras negativas recebemos um monte. Mas quando nos deparamos com o exército de Faraó, quando as coisas ficou amargas, os irmãos se reuniram e a coisa aconteceu. E Deus deu vitória. Então vamos vigiar em nome de Jesus. Vamos vigiar em nome de Jesus. Vamos ficar na bênção. Ai, Jesus é muito bom. Acho que nós não vamos nem meditar no texto todo, né? Então, como eu estava dizendo aqui, a ideia aqui era aquela, o que haveremos de beber, né? Realmente era um fato, né? Não havia água para eles beberem mesmo, eles tinham motivo para murmurar, mas deviam ter tido fé. Não adianta querer reclamar. No final, tudo vai dar certo. Ansioso a gente fica, tenso a gente fica, eu fiquei tudo isso. Minha esposa cansou de ficar, você tá meio tenso, você tá meio nervoso, você tá... A gente fica, Jesus falou, não disse minutos atrás, no mundo tereis aflições. Mas eu tenho uma ajudadora aqui em casa. A minha esposa e a minha família são os meus ajudadores em Cristo Jesus aqui. Ela tem cumprido o papel dela, como está escrito lá no livro de Gênesis, na criação da mulher. Quando a Bíblia diz que a mulher será a tua adjuntora. Para aqueles que não conhecem o conceito de submissão, não decidi nada sozinho, decidimos em família. Mas quem mais sustentou tudo aqui foi ela. Para que se cumpra o que está escrito, que a mulher é a ajudadora. E se tudo está de pé, primeiro veio Deus, segundo a minha esposa, e depois a família e os irmãos que trabalharam nessa obra aí. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Até suou a careca. Glória a Deus. Então, é a fé. É a fé. E eles, o povo de Deus na época lá, e hoje também é, né, era tremendamente privilegiado. Como nós somos privilegiados. Entendeu?
Mas as dificuldades, né, prontamente induziram todos eles a ficar apurrinhando Moisés. O capítulo 16, versículo 2, diz assim, ó: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Às vezes pode acontecer isso com você na tua casa. O povo olha para você como libertador, como a libertadora da casa. E quando o pau tá comendo aí na casa, é para cima de vocês que eles vão reclamar. A culpa nem é sua, mas todo mundo vai para cima de você. Mas sabe por que vão para cima de você? Porque Deus te deu a capacidade para resolver esse negócio. E se você não acreditava nisso, ou se você não sabia disso, vou te contar um segredinho que Jesus falou aqui, ó, agora. Deus te levantou para suportar essas situações aí na sua casa. Mas presta bem atenção. Essas situações vai ter um fim. E vai chegar um dia que esse grupinho de pessoas aí, esse bando de murmurador, vai ter que aprender a andar sozinho. Porque Deus vai te tirar do Egito e vai te levar para uma nova terra. E aí eles vão aprender o que é viver sem Moisés. E quando Deus te tirar daí, Deus vai te tirar daí. Não é você que vai sair daí. Deus com mão forte vai te tirar daí. Deus vai levantar um anjo sem asa, lavassai, e vai te tirar desse lugar. E lá nesse outro lugar que Deus vai te levar, você vai ter uma vida maravilhosa. O povo que vai ficar aí, eles vão passar por tribulação. E você não vai sair lá do outro lado para ajudar, não. Deus vai tratar com eles para transformar a vida deles. E grande vai ser a vitória de todo mundo. Mas hoje quem está passando pelo fogo é você. E você vai ser aprovado, vai ser aprovada. Como um vaso de barro, ó, que é colocado na fornalha. O fogo é aceso 7 vezes mais. Mas ele não trinca, vai suportar. Você vai suportar. E quando tiver no ponto barro, Deus vai te tirar dessa fornalha e vai te levar para outro lugar. E vai começar a te usar grandemente. Porque estando aí onde você está, Ele não vai te usar ainda não. Porque esse lugar que você está se chama forno. É o forno de Jeová para a tua vida. Ele vai queimar mesmo aí. O fogo vai subir, hein? Vai começar a queimar mais. Mas quanto mais esquentar, é o sinal que a prova está acabando. E Deus vai te tirar daí. E grande vai ser a vitória. O povo vai ficar lá em Assúria. Esse povo vai ficar. E os vasos que estão aí com você, vai ficar. Não leva ninguém. Não faça que nem Abraão fez. Pai do Senhor, Mônica, alegria te ver. Seja bem-vinda. Fica até o final, hein? Ó, não faça que nem Abraão fez. Quando Deus te tirar dessa terra, não leva Ló junto, não. Vai embora. Vai embora. Você não vai estar virando as costas para ninguém. Mas você vai estar vivendo o novo de Deus para a tua vida. Cada um tem o seu período de tribulação. Cada um tem o seu período de aflição para passar. Ajudar a carregar a cruz um do outro é uma coisa. Viver a vida do outro e servir de muleta a vida inteira, tá fora isso aí. Então presta atenção. O que Deus mandou para a tua vida é para a tua vida. O que Deus mandou para a vida do irmão é do irmão. E o que é nosso vai vir. O que há de vir para nossas vidas virá. E não tardará. É no tempo certo. Então passe o processo de maturação. Você não sabe o que significa maturação? Maturação é um preparo para se chegar à maturidade. Então talvez Deus te levou para um período de maturação. E o período de maturação dói demais. Mas vai terminar. E quando você terminar de passar esse processo na tua vida, você vai chegar à maturidade.
Deus vai enviar pessoas na tua vida com os mesmos problemas que você passa hoje. E aí você vai estar apto, vou usar um termo aqui, né? Agora nós temos, no momento estamos aí com uma professora online, então vamos falar também pedagogicamente. Deus vai te graduar e você vai estar gabaritado e pedagogicamente vai instruir as almas que Deus vai enviar para a tua vida, decorrente a tribulações que você já passou. E você vai saber toda a metodologia para se aplicar a partir do que você passou. E ó, vai ser uma bênção para a vida que você vai instruir e uma bênção para você, porque mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Eita, glória a Deus. Aquele povo lá, eles se achavam em estado de profunda degradação mental. Degradação mental devido à sua longa e opressiva vassalagem, pois não tinham firmeza no caráter. Êxodo 13:17 diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Olha como Deus conhece o povo dele, conhece a nossa alma, conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. No período que Deus tirou o povo do Egito, havia a terra dos filisteus ali próxima. E Deus preferiu conduzir eles pelo outro caminho, o caminho do Mar Vermelho, e não pela terra dos filisteus, porque estava havendo uma guerra por ali. E Deus observou o povo dele e falou: eu não vou levar eles por esse caminho não, para que eles não venham se arrepender de estar indo embora. Aquele tipo de vida, aquele tipo de guerra, aquele tipo de ambiente, parece que se tornou tão atrativo ao coração deles, que as murmurações denunciavam que eles eram inclinados às coisas do Egito. E Deus queria tirar o Egito de dentro deles, e enxertar a verdade de Deus, tirar a idolatria de dentro da alma deles, que eles não se inclinassem mais aos deuses do Egito, mas passassem a adorar um único Deus e Salvador. Às vezes Deus tem alguns caminhos para nós, presta bem atenção nisso. Mas Deus observa a nossa mente, observa o nosso coração. Deus dá tanto para a gente. E muitas vezes, mesmo com esse tanto que Deus nos dá, nós não somos capazes de sermos supridos. Não porque Deus não é capaz de nos suprir espiritualmente, mas porque muitas vezes nós não assimilamos o que Deus quer nos dar. E esse suprimento espiritual acaba não atingindo o que Deus tanto queria para nós. Aí a Bíblia nos mostra, no capítulo 5, se eu não me engano, se você está com a sua Bíblia aí, vai lá no livro de Hebreus comigo. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo de número 12, diz assim, ó: porque devendo já ser mestres pelo tempo, olha só, porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitam de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. O que é que o escritor dos Hebreus aqui está falando? Ele está falando de um povo que já estava há tanto tempo na presença de Deus, tanto tempo, mas não havia crescido nada aqui. Lembra que eu falei minutos atrás sobre a maturação, para que cheguemos à maturidade? Então, é um povo que já havia sido
provado por Deus durante muitos anos. Deus já havia o conduzido a muitas provações que não era para os levarem à morte, mas sim a um crescimento espiritual. Mas o escritor de Hebreus aqui observou que há tanto tempo esse povo estava sendo provado por Deus, estava sendo preparado por Deus, mas não crescia. E quando falava de uma maneira mais profunda, mais concisa, trazia espiritualmente um alimento mais sólido para eles, eles não eram capazes de, entenda, não eram capazes de mastigar, não eram capazes de discernir aquele alimento. E ele notava que aquele povo, tão velho, ouvindo a palavra de Deus, não passavam de crianças. Que ensinamentos que se davam para quem era novo na fé, tinha que dar para eles. Tão velhos na fé, tinham que receber leitinho. Tem pessoas que estão assim. Tanto tempo apanhando na vida, e apanhando nas mesmas coisas, dando soco em ponto de faca, há tantos anos, sofrendo com as mesmas manias, sofrendo com os mesmos problemas, sofrendo com os mesmos conflitos. Eu acho que já está na hora de você levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e crescer. Sair dessa meninice e se tornar um homem, se tornar uma mulher. Tem gente que com 50 anos nas costas parece uma criança. Não passa de um menino, não passa de uma menina. Deu a hora de crescer. Deu a hora de Deus ter a possibilidade de te levar pelos caminhos mais difíceis, porque crê que você está firme com Ele e Ele vai ter bons resultados através da tua vida, te levando por caminhos mais estreitos, mais espinhosos, porque sabe que as tribulações desse caminho não vai fazer com que você se desvie. Mas olha aí a situação, Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, porque falou, você é doido, se eu levar eles por esse caminho aí, eles vão desviar, eles não vão aguentar. Então eu vou ter que dar uma volta tremenda com eles, e eles vão ter que esperar um tempo maior para receber a vitória. Viu só por que você não recebe a vitória? Porque não cresce aqui, porque não alcança a maturidade. É isso, porque não sabe ouvir, porque está naquela regrinha ainda, eu sou assim, vou morrer assim, aí eu não mudo, eu aprendi assim com meus pais. A Bíblia fala para nós não seguirmos o ensinamento dos nossos pais. E quando fala isso, fala relacionado à fé, a fé dos antigos. Se não era em Cristo, não é para nós que somos cristãos, que cremos em Jesus Cristo, não é para seguirmos as doutrinas deles. A Bíblia nos diz que os nossos pais nos corrigiram do jeito deles, porque era assim que eles acreditavam. E nós aceitamos a correção. Por que não aceitaremos a correção do Deus Todo-Poderoso? Não é verdade? Aceitamos os ensinamentos dos nossos pais, mesmo muitos desses ensinamentos não sendo tão corretos assim. Não vamos aceitar o de Deus, que é perfeito? É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então eu acredito que chegou a hora de pararmos com a teimosia. Chegou a hora de aceitarmos o que Deus quer para nós. E aí a dor vai passar. Eu não estou dizendo que não passaremos mais por aflições. Eu não estou dizendo que não teremos mais problemas. Mas eu garanto que muita coisa concernente à falta de posição em Cristo Jesus vai mudar. E nós seremos mais que vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Então eu acredito que já é 9 horas aqui no meu relógio. Já estamos 1 hora aí ministrando. Não vai dar para dar continuidade, mas
Acredito que até aqui Deus nos tem abençoado em nome de Jesus. E eu creio que Deus falou o suficiente com a gente. Acredito que Ele falou o suficiente. Acredito que a palavra que foi ministrada, até onde nós entendemos aí, falou conosco em nome de Jesus. Você que chegou aí no meio da mensagem, ou quase no finzinho, né? Você assiste novamente aí, ou pelo Facebook, mas eu te convido a se inscrever lá na página do Missão Quará, né? Coloca aí nos comentários do Facebook e fala, eu quero receber aí os vídeos do Missão Quará. Então vai lá, se inscreva na página, né? E começa a acompanhar todas as postagens de toda semana lá. E nós estamos aí, né, se esforçando para estudar a palavra de Deus, para Deus falar conosco e através de nós também falar com você em nome de Jesus, tá bom? Que Deus venha te abençoar, que o amargo da tua vida venha se tornar doce pela ação poderosa do sacrifício de Cristo na cruz. Que eu e você venhamos aceitar a verdade de Deus para as nossas vidas, e essa verdade venha fazer não mudanças apenas, mas transformação de dentro para fora. E rios de águas vivas venham fluir do nosso interior, para banhar a nossa vida, a nossa casa das providências de Deus e a vida daqueles que nos cercam, a vida daqueles que Jesus envia para nós, e nós venhamos abençoar a todos e sermos abençoados em nome de Jesus. Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dar graças pela vida de cada homem, de cada mulher, Deus, que ouviu a tua palavra. Que o amargo da vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, que essa situação amarga que muitos vêm passando, venha em nome de Jesus Cristo receber, Deus, o madeiro, o lenho puro do Senhor, Deus, sendo mergulhado nessas situações, e venha se tornar doce nessas vidas, Deus, para a glória do Senhor. Visita a vida desta mulher, Deus, tira toda essa tribulação, tira toda essa dúvida, que a coragem pela tua palavra, Deus, venha levantar a tua igreja, o teu povo, e a glória do Senhor venha ser manifesta em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o dia, a noite, a tarde desse homem, dessa mulher, e venha abençoá-los, Deus, independente do horário que estão assistindo essa mensagem. Abençoe essas vidas no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo venha ser sobre a tua vida, a tua casa, até a volta de Cristo. E todos digam amém. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Senhor, irmã Júlia, Pai do Senhor, irmão Cláudio, Pai do Senhor, Mônica, obrigado pela presença, Deus abençoe. Nívia, beijão, Deus abençoe.